Olá, senhores. Vamos mais uma vez trabalhar com a área de Química e nós aqui do departamento vamos procurar dar algumas noções para vocês de assuntos extra-classe, isso que é o mais importante. Então selecionamos aqui algumas situações que é interessante a gente colocar para vocês. Hoje eu gostaria de começar falando para vocês sobre a molécula do gás carbônico. Essa molécula que hoje está dando tanta dor de cabeça. Essa semana mesmo, já vou mostrar um gráfico para vocês, nós tivemos uma informação aí preocupante. Já nós vamos colocar sobre isso. Mas a princípio, CO2, como já sabemos, trata-se de uma molécula polar, responsável pela origem da vida na Terra. Todos sabemos que graças ao efeito estufa, a vida que surgiu. Senão nós teríamos uma variação de temperatura muito alta. E sendo uma variação de temperatura altíssima, seria praticamente impossível termos vida aqui na Terra. Por isso, senhores, essa molécula é tão importante na nossa vida. Então, normalmente, o CO2 que nós encontramos desde a origem da Terra, esse não é considerado poluente. Poluente é aquele onde existe a sua produção, principalmente pelo homem, que é lançada na atmosfera. O que se está fazendo hoje, senhores? Olha só. Hoje está ocorrendo um fato bastante interessante. Nós estamos o quê? Retirando lá das profundezas o petróleo. Petróleo que aconteceu, nós tivemos, durante longo período, esse acúmulo de carbono no subsolo. Hoje o homem, o que ele está fazendo? Ele está buscando esse carbono, praticamente, são os hidrocarbonetos, e está promovendo a sua combustão. E todo esse carbono que um dia lá foi armazenado, hoje está sendo o quê? Ele vem à superfície da Terra, CO2, porque vai ocorrer a combustão desse material, e esse CO2 está sendo devolvido à atmosfera. Por isso, essa semana foi divulgado esse gráfico que os senhores aqui observam, e aqui vocês têm a evolução da quantidade de CO2. E foi divulgado essa semana que em 2013, observem, atingimos aqui 400 ppm. Segundo especialistas, nós estamos no limiar. Significa, pessoal, que atingido esse valor, na realidade, ele oscila, dependendo da hora do dia em que é feita a medição. Então existe aí uma oscilação na quantidade, tá? Mas segundo especialistas, chegando nesse valor, torna-se mar o futuro algo aí irreversível. Quer dizer, não temos como mais retroceder. E a quantidade de CO2 não tem como nós evitarmos. Que é o que eu sempre é colocado. Toda vez que você tem o progresso, esse progresso tem um custo. Nós temos que usar o combustível. Então, nós temos, por enquanto, somos dependentes de petróleo. Tem que ser utilizado, porque você não pode parar uma indústria. Você não pode parar uma termoelétrica. Todas essas termoelétricas, as indústrias, basicamente utilizam-se o quê? De combustíveis fósseis. Ah, mas nós temos o álcool. Sim, mas foi feito um estudo que todo o CO2 emitido lá pelo carro que consome esse álcool, depois a cana lá na hora que cresce, ela vai incorporar. Então, segundo especialistas, a quantidade de CO2 praticamente aí não alteraria, porque aquilo que é utilizado na combustão do álcool, aquilo que é produzido, na produção, depois da hora que a cana cresce, ela incorpora esse CO2. Mas viram que eu disse no início da explanação? Nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando os hidrocarbonetos que estão no subsolo. E aí nós estamos atingindo essa marca. A medição começou a ser feita em 1960. Olha só a crescente. E observem, pessoal, que em momento algum decresceu. Então, está ocorrendo o quê? Derretimento de geleiras? Sim, está ocorrendo. Segundo especialistas, algumas praias vão desaparecer, mas nós temos problemas sérios aí de abastecimento de água, que já o Renner vai trabalhar esse assunto com vocês. A falta, a escassez de água nos locais, o excesso em outros locais, isso é devido exatamente a esse aquecimento global. Então, senhores, esse gráfico que estou apresentando a vocês foi divulgado essa semana. Então nós temos assim uma quantidade preocupante, realmente é preocupante. E quais os problemas advindos, senhores, exatamente desse excesso de CO2? Primeiro problema que vai acontecer. Bom, nós temos aqui esse ácido na água, vai produzir o ácido carbônico que vai ionizar.
Hoje, senhores, quem é o grande sorvedouro de CO2 do nosso planeta? Chama-se água do mar. Ela é o grande sorvedouro. É ela quem faz o que? A absorção, por causa da superfície enorme. Então, o que está acontecendo hoje? Ora, senhores, grandes quantidades de CO2 são absorvidas pela água do mar. E é esse o processo que está acontecendo lá. Resultado, esse CO2 dissolvendo na água do mar, nós temos um aumento da acidez dessa água. Parece-me, eu não tenho certeza dessa informação, segundo li, que parece-me que a água do mar já está chegando no seu limite de absorção. Então, os senhores observem que nós temos realmente dados preocupantes. E essa acidificação da água do mar, onde você vai mudar todo um sistema que ali existe. Existe todo um sistema ali e que você agora, olha só, você está provocando um desequilíbrio em função exatamente desse CO2. Mas tem coisa mais preocupante ainda. Porque lá no mar, o que nós temos? Os recifes de corais. Nós temos a carapaça daqueles, vamos dizer, animais marinhos. E essas carapaças, esses recifes de corais, são todos à base de carbonato de cálcio. Então observem o que vai acontecer. Esse carbonato, que é o CaCO3, tá? Esse carbonato, ele vai o quê? Ele vai reagir com CO2 e água. E observem, forma-se o bicarbonato. O carbonato de cálcio aqui saiu gasoso, não é, ele é sólido. Ele é sólido, ali é um S no lugar do G. Tá certo? Resultado, senhores, os recifes de corais estão sendo aos poucos dissolvidos. Fala, bom, mas e daí? Vocês sabem muito bem que em determinados locais esses recifes de corais é uma proteção natural contra a chegada de tubarões na praia. Em outros locais, esses recifes de corais evitam a entrada da água do mar nessas regiões. Então vocês observem, pessoal, que esses recifes estão sendo destruídos. Esses animais marinhos que têm como proteção essa carapaça, ela está deixando de existir, eles se tornam vulneráveis. Se eles se tornam vulneráveis, deixam de reproduzir. Deixando de reproduzir, o que vai acontecer? A extinção. Olha só o que isso está provocando. Então notem os senhores que esse é um primeiro efeito, aquele assim, efeito imediato. Fora aqueles ainda que não foram detectados. Então o problema, senhores, que acontece nessa quantidade de CO2 que nós temos exagerada, conforme eu disse naquele gráfico, 400 ppm. Então vocês observem que nós estamos provocando danos e esses danos tornam-se num futuro irreversíveis. Agora é lógico que aqui nós temos um equilíbrio. Se a partir do momento que diminui a quantidade de CO2, também pode-se ter de volta esse carbonato, esse equilíbrio. Tá certo, senhores? Então o detalhe principal é exatamente essas reações que estão ocorrendo. Um outro problema sério que nós temos está aqui representado. É o que se chama de efeito estufa. Naturalmente, o que deveria acontecer? Como esse primeiro gráfico que aqui está. A energia radiante aquece a superfície solar, a superfície da Terra, a energia solar, a energia radiante. Essa energia térmica é devolvida ao espaço. Então, entre a energia luminosa, devolve-se a energia térmica. É isso que vai acontecer. O que acontece com o CO2? Ele absorve justamente no comprimento de onda da energia térmica, não da energia solar. Então, a luz passa por ele sem problema nenhum. Aquece a superfície e aí que está o detalhe. Na hora que essa energia seria devolvida para o espaço, simplesmente existe uma barreira, porque esse CO2 absorve nesse comprimento de onda, retendo esse calor. Por isso o termo chamado efeito estufa, que o pessoal da biologia sei também que trata com vocês. Então, senhores, preste atenção que todo esse calor fica retido na superfície. Isso faz com que a temperatura média da Terra vá subir. E vocês sabem que a alteração de 0,5 graus Celsius na temperatura média, isso ocasiona problemas seríssimos. Imagine uma variação de 2 graus, então. Como, segundo pesquisas, pode acontecer num prazo aí de 100 a 200 anos. Então vocês notem que se torna muito preocupante. E outro detalhe,
não é só o CO2 responsável pelo efeito estufa. Temos também o gás metano, que é muito pior. Mas o gás metano é assunto para a gente colocar numa outra oportunidade.